Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e vi-o trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Fecha a Bíblia, fecha os olhos, vamos fazer uma breve oração. Pai eterno, aqui está a tua palavra, viva, verdadeira e eficaz, inerrante. Tua palavra é o caminho, é a verdade, é vida, é luz para aqueles que caminham por ela. Aqui estão os teus filhos, reunidos como igreja esta noite, vieram cultuar o teu nome, vieram, Senhor, clamar a ti, o Deus que pode todas as coisas, mas também vieram para sentar à mesa e participar do banquete espiritual da tua palavra. E aqui está a tua palavra, e eu sei que esta noite ela não voltará vazia. Antes, ela vai cumprir o propósito do teu coração. Pai, guia-me aqui em cima desse altar. Não me deixe errar, não me deixe falhar. Que o teu Espírito encha a minha boca com as tuas palavras. Eu me coloco nas tuas mãos. Reconheço que sou pecador, falho e necessito do Senhor. Por isso, perdoa os meus pecados, conscientes, inconscientes, por pensamentos, atitudes, palavras, gestos, tudo que fiz, que falei nesses últimos dias, que possa ter entristecido o teu coração. Senhor, me lava nesse momento, que minhas mãos estejam limpas e o meu coração puro, para poder entrar no Santo dos Santos e trazendo tudo aquilo que está no teu coração para a terra. Acampa os teus anjos aqui, Senhor. Peleja por nós nesta noite. Que todo embaraço, toda confusão, tudo que não procede do Senhor, caia por terra. Libera os teus anjos e que eles pelejem agora nas regiões celestiais. Todo espírito de canseira, sonolência, distração, perturbação, confusão, em nome de Jesus Cristo, nós ordenamos que bata em retirada. Que somente a tua voz seja ouvida aqui e o teu reino se manifeste em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Jeremias, ele é um profeta, foi um profeta de Deus do Antigo Testamento. Quando nós falamos profeta, a palavra profeta significa mensageiro. Nessa época dos dias de Jeremias,
Deus, ele falava ao seu povo, ele falava à sua nação, e uma das formas que Deus usava para falar, para se comunicar com o homem, era por meio dos profetas. Os profetas eram homens ou mulheres que Deus escolhia, que Deus separava para uma missão. E a missão, muitas vezes, desses homens não era fácil. Porque você chegar diante de uma nação, diante de reis, diante de um grande povo, e muitas das vezes trazer uma mensagem que não era uma mensagem dócil, que não era uma mensagem fácil, que não era uma mensagem alegre, era uma mensagem de amor, mas muitas vezes a mensagem que esses homens traziam era uma mensagem de correção, porque muitas vezes Israel, ele se desviava dos propósitos que Deus tinha para eles, e como todo Deus e todo pai que ama, ele vai corrigir os seus filhos para que eles não errem e tornem ao caminho. Jeremias, ele tinha essa incumbência. Ele profetizou em um tempo muito difícil. 40 anos, mais ou menos, foi o tempo que ele esteve à frente, como profeta. Havia outros nos seus dias, mas 40 anos, ele ouviu a voz de Deus e comunicou ao povo o que Deus estava falando. Muito novo ainda, ele foi chamado pelo Senhor para exercer esse tão lindo ministério. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 4 ou 5, não precisa você ler, a Bíblia diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de nascer eu o separei e designei profeta para as nações. Então Deus, ele fala para Jeremias: meu filho, antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, eu já tinha um plano com você, eu já tinha separado você para ser o meu representante, para ser o meu profeta, para ser o meu porta-voz na sua geração. Levante sua mão para o céu. Você não é obra do acaso. Você não está aqui por acaso. Você não está na terra por acaso. Talvez as pessoas erraram com você, líderes erraram com você, pais erraram, alguém errou. Mas nunca pense que Deus errou. Nunca pense que Deus perdeu. Não baixe sua mão. Nunca pense que Deus te esqueceu, te abandonou. Pelo contrário, Deus continua te vendo. Ele continua olhando para você. Os planos dele não estão guardados, engavetados. Pelo contrário, os planos que Deus tem para você permanecem de pé. Se você acredita, aplauda bem forte Jesus. Mas quando Deus ele chega para Jeremias, a Bíblia vai dizer que ele era um jovem ainda. E como jovem, ia assumir uma grande responsabilidade, ele teve medo. Ele tremeu na base, vamos dizer assim. Porque a responsabilidade era muito grande. Era falar em nome de Deus para um grande povo, para uma grande nação. Lembra quando Deus chegou para Moisés? Moisés, ele tinha 80 anos de idade. Quando Deus chega para ele e ele vê a sarça ardente, o fogo naquela sarça, e a sarça não se consumia, e aquilo chamou a atenção de Moisés, e Moisés foi ver aquele fogo, que simbolizava a presença de Deus. Lembra? Já leu essa cena? E o Senhor diz para Moisés: vai até o Egito, até Faraó, até o meu povo, e diga que eu estou te enviando para retirá-los da escravidão. Lembra? Qual foi a resposta de Moisés para Deus? Eu não posso. Eu sou duro de palavras. Eu não sei falar direito. Senhor, envia outro. Eu acho que Moisés, querido, em outras palavras, ele estava dizendo assim para Deus: Deus, tu errou o endereço. Não é eu não. Deve ser outra pessoa.
Deixa eu dizer algo para ti essa noite. E os espertos já estão levantando a mão. Espertos não, os sábios já estão levantando a mão. Deus não errou o endereço. Deus não errou a casa, não errou a rua, não errou a cidade. Ele escolheu você para essa geração. A sua vida. Então não pense que você é pequeno. Não pense que você não sabe falar. Não pense, eu não estudei muito. Eu não tenho muito conhecimento, eu não saí da cidade. Quando Deus escolhe alguém, a Bíblia vai dizer que Ele capacita. O Senhor falou para Jeremias: vai, porque eu serei contigo. Eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Agora eu pergunto para você: foi fácil o ministério dele? Se você lê o livro de Jeremias, também conhecido como profeta chorão, você vê que não foi fácil. Muitas vezes Jeremias foi lançado em um poço, em um lugar, em uma prisão, porque aquilo que ele falava, que ele comunicava, não agradava as pessoas. Queridos, muitas vezes nós vamos precisar comunicar algumas coisas que não vão agradar a todos, mas o nosso compromisso é com a palavra do Senhor e com a verdade. Mas assim como Jeremias, ele trazia a palavra de Deus para a sua geração, hoje nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus para a nossa geração. E o propósito de Deus levantar Jeremias não era para destruir Israel, e sim para levá-los a viver as promessas que o Senhor tinha para cada um deles. O propósito de Deus nunca foi a destruir eles. O propósito de Deus era que eles se arrependessem, era que eles se voltassem para o Senhor com todo o seu coração. Diga para o irmão do teu lado: é tempo de se voltar para o Senhor com todo o coração. Deus levanta esse homem, e eu vou falar rapidamente para você como estava a nação de Israel nesses dias. Era terrível como eles estavam. Ele profetizou num tempo muito difícil. Israel estava sacrificando a deuses estranhos, estava praticando idolatria. Muitos dos reis que haviam assumido o reinado não se importavam com a lei, não se importavam com aquilo que agradava ou desagradava a Deus, simplesmente se importavam com aquilo que eles pensavam que era correto. Então o rei, a pessoa que está à frente, ela tem uma grande responsabilidade de conduzir o povo. Assim como Moisés e Jeremias, eles tiveram esse entendimento, esse temor de Deus, muitos reis não tiveram. E nos dias de Jeremias, o povo estava adorando, idolatrando outros deuses, e nós sabemos que isso desagrada o coração de Deus. Toda prática de idolatria, que é a adoração a outros deuses que não seja o Criador, os olhos de Deus reprovam isso. Há muitas passagens na Bíblia que Deus vai deixar claro que Ele reprova essa prática. E além da idolatria, eles estavam também vivendo uma grande imoralidade física, espiritual, intelectual. Estavam vivendo longe de Deus, estavam longe do Senhor. O Senhor que havia tirado do Egito e havia dado uma terra para eles morar. O Senhor que havia dado promessas para eles, e agora eles estavam virando as costas para Deus. Como você fica, como você se sente, quando alguém que você ajudou, que você investiu, que você orou, você cuidou, você se dedicou, seja um filho, seja um amigo, seja quem for, essa pessoa vira as costas para você, e ela se vai? Como fica o seu coração?
nós como seres humanos nos entristecemos. E você acha que Deus não se entristece, irmão? Deus é um Deus de sentimentos. Deus, Ele se alegra, mas Ele também se entristece. No Novo Testamento você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo à igreja, ele vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo, a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então veja, o Espírito Santo é o mesmo Deus, é o mistério da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Se o Espírito Santo se entristece, é sinal que Deus também se entristece. E o coração de Deus aqui estava entristecido com a nação. Deus queria restaurar a nação de Israel. Jeremias era o porta-voz do Senhor, porém o povo não deu ouvidos à palavra do Senhor. O povo não estava ouvindo. Deus estava levantando os profetas para comunicar o que ele desejava, mas o povo não estava ouvindo. Eu abro um parênteses aqui esta noite e te faço uma pergunta: será que nos nossos dias, passado mais de 2000 anos da vinda de Jesus Cristo, do que Ele fez, da sua obra na cruz, da demonstração do amor do Pai, do reino do Pai, será que nos dias de hoje nós não estamos também vivendo coisas semelhantes ou até mesmo piores, como nação, como mundo? Será que nos dias de hoje também muitos ainda não estão longe de Deus e desagradando ao Senhor, por mais que hoje tenhamos muito mais facilidade de divulgar o Evangelho? Nós estamos divulgando o Evangelho aqui, fisicamente, dentro de um templo, mas também pela internet, onde milhões e milhões de pessoas também podem ter acesso a essa palavra. Mas quando nós olhamos para o cenário do mundo, irmãos, quando nós olhamos para o cenário da sociedade, nos dias atuais, nós vemos que o mundo ele vai de mal a pior. Você olha, você estuda, você analisa, você vê que as coisas não estão indo muito bem. E tudo isso é fruto de uma desobediência do homem para com Deus. As promessas de Deus, elas não se distinguem somente a Jerusalém, a Israel. As promessas de Deus, elas também fazem parte do povo gentil. Levante a mão para o céu. Você é o povo gentil. Nós somos o povo gentil, que não fazemos parte da nação de Israel, mas espiritualmente nós somos nação de Israel diante dos olhos de Deus. Então as promessas, elas também vêm de encontro a nós. E a grande vontade do Senhor é abençoar a terra como um todo. Mas hoje muitos estão longe de Deus, estão vivendo de qualquer forma, e com isso estão vivendo, querido, consequências da sua vida. E muitos às vezes olham para o céu, tentando buscar a Deus e falar com Deus e dizer: Deus, por que isso está acontecendo? Porque o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida. Deus, Ele nem precisa responder esse questionamento, porque já está respondido aonde? Na sua palavra. Toda vez que nós não obedecemos ao Senhor, toda vez que nós sabemos aquilo que é certo e não colocamos em prática, nós estamos em desobediência com Deus. E quando nós estamos desobedecendo a Deus, há consequência para a nossa desobediência. Mas quando nós estamos obedecendo ao Senhor e a sua palavra, também existe uma consequência. Qual é a consequência? Deus está nos guardando, nos abençoando, nos prosperando. Deus está cuidando de todas as coisas. Ele está preparando o nosso futuro, Ele está preparando o nosso caminho, Ele está preparando tudo. Em função da desobediência,
a tudo aquilo que Deus estava falando neste tempo por meio de Jeremias, Deus permitiu que a nação da Babilônia, uma nação forte, do rei Nabucodonosor, invadisse Israel. Eles estavam pensando, irmão Cláudio, Deus está do nosso lado. Eles estavam pensando, o nosso templo está de pé. Eles estavam pensando, Deus não vai permitir que estas nações invadam Israel, invadam Jerusalém e Judá, porque o nosso Deus é o Deus que vai à nossa frente. Eles estavam pensando assim. Mas Deus permitiu que o rei Nabucodonosor e a Babilônia entrassem dentro de Jerusalém e de Judá. E a primeira coisa que eles fizeram, quando eles invadiram Jerusalém, foi destruir o templo do Senhor. Você sabia disso? O templo foi destruído, a casa de adoração, a casa onde eles cultuavam a Deus, foi destruída. Deus permitiu isso, para que eles sentissem na pele, quando as coisas não estão muito bem, quando as coisas vão de mal a pior, qual é a nossa tendência? O que nós vamos fazer? Buscar quem? A Deus. Mas você sabia que Deus, ele não gosta disso? Mas às vezes ele precisa permitir isso. Você acha que Deus tem prazer em ver os seus filhos perecendo? Você acha que Deus tinha prazer em ver Israel sendo levado cativo pelos babilônios? E aqueles que estavam em liberdade agora serem transformados escravos? Você acha que Deus tinha prazer nisso, irmão? Ele não tinha. Ele queria que Judá e Jerusalém, o povo dali, o povo da aliança dele, o povo que ele amava, o povo que ele tinha promessa, o povo que ele estava guiando, o povo que ele estava conduzindo, se voltasse a ele, honrasse a ele, obedecesse os mandamentos. Mas eles preferiram não obedecer, não se voltar para Deus, e com isso sofreram as consequências. Pastor, o que tem tudo isso com os dias de hoje, com a minha vida? Queridos, quando nós ouvimos a voz de Deus, conhecemos a vontade de Deus, e não nos aplicamos a obedecer, não nos aplicamos a mudar, nós também estamos em desobediência, e algumas coisas começam a dar errado na nossa vida. Mas Deus, essa noite, Ele está dizendo para você: minha Judá, minha Jerusalém, levante sua mão, eu quero que você me ouça, porque eu quero conduzir vocês a um caminho melhor, a um caminho excelente. Eu quero trazer mudança na família, nos filhos, na sociedade. Eu quero trazer mudança em todas as áreas que hoje vocês estão perecendo. Eu continuo sendo o mesmo Deus. Eu quero mudar, eu quero te ajudar, eu quero colocar você em posições excelentes. Mas é tempo de me ouvir, é tempo de me obedecer, é tempo de se voltar para mim novamente. Existe um perigo, pode baixar a sua mão. Existe um perigo, ouça com atenção. Quanto mais tempo se passa, e nós caminhando na fé, existe um grande perigo. O perigo chamado esfriamento. Olha para o irmão do lado e diga: o perigo do esfriamento. Quando o Senhor visitou João na ilha de Patmos, João, o apóstolo João, e o Senhor leva João, arrebata João e manda ele escrever as cartas para as igrejas, está em Apocalipse. Uma das cartas destinadas a uma das igrejas, o Senhor diz: eu tenho algo contra vocês, que vocês esqueceram e abandonaram o primeiro amor. Então, querido, há um perigo de nós caminharmos uma vida com Deus
e no meio da caminhada, ou em algum momento da caminhada, o nosso amor por Deus, pelo seu reino, pelas coisas sagradas, começar a se esfriar. Há um perigo. Quanto mais tempo passa da volta de Jesus, ou de Ele nos levar, nós corremos um perigo de esfriar. Deixa eu fazer uma pergunta, e seja sincero. Quem aqui em algum momento da sua caminhada já passou por um processo de esfriamento? Levante a mão para o céu. E muitas das vezes, irmãos, nós não conseguimos ter força de voltar àquele nível que nós estávamos de fé, de comunhão, de oração, de busca, de santidade, de entrega. Então, nós precisamos estar atentos. Diga comigo, atentos. Porque esta noite Deus, Ele está falando. Esta noite é como se o Germano fosse o Jeremias. Porque toda mensagem que eu trago para a igreja, primeiro eu recebo ela do coração do Pai. Eu estava lá fora no interior, e pensando no culto de hoje, e o Senhor dizia: fale sobre a casa do oleiro. Aleluia. Eu disse: uau, Pai, é uma mensagem tremenda, mas também uma mensagem de exortação. Queridos, quando Jeremias desceu à casa do oleiro, ele viu algo. O oleiro estava trabalhando na confecção do vaso. Imagina que este aqui fosse o vaso do oleiro. Provavelmente era menor, não era desse tamanho, redondo, que era mais fácil de fazer do que um vaso como esse. E quando ele entra na casa do oleiro, o homem que fabricava vasos, ele viu que o vaso que estava na mão do oleiro se quebrou, se desfez. E ele ficou a observar aquela cena, porque o Senhor havia dito para ele: desce à casa do oleiro, porque ali eu vou trazer uma mensagem ao seu coração para você comunicar ao meu povo. Jeremias foi, ele viu aquilo, mas ele viu que depois que o vaso se quebrou, o oleiro amassou novamente o barro e começou a refazer aquele vaso. E o Senhor disse para ele: esta é a mensagem para os meus filhos. Eles erraram no caminho. Esse vaso que você viu se quebrando foi o erro que eles tiveram no percurso. Mas esse vaso que você viu o oleiro fazer de novo, isso é o que eu farei com o meu povo. Eles ficaram 70 anos aprisionados no cativeiro. Mas o Senhor dizia para Jeremias: virá o dia que vocês sairão de lá, e vocês terão alegria de novo, que as suas famílias vão voltar para as suas terras. E além disso, Jeremias, eu enviarei o meu filho para a terra, e vou atrair os corações dos homens de volta a mim. Então Deus, Ele é bom, irmão. Se até hoje algumas áreas da sua vida não deram certo, como aconteceu quando Jeremias viu o vaso se quebrar, Deus não permitiu que o oleiro colocasse o vaso, o barro fora. Ele refez. Deus, Ele não nos descarta, irmãos. Às vezes a sociedade te descarta, tua família te descarta, pessoas te descartam, mas Deus não nos descarta. Deus não nos descarta.
Nós somos preciosos para Ele. E essa é a noite que nós vamos descer à casa do oleiro. Essa é a noite que Deus preparou para aqueles que estão longe voltarem para a presença, e para aqueles que estão perto permanecerem em chamas. Aleluia. E para aqueles que estão bem, mas já estão com a luzinha diminuindo, hoje o Senhor quer encher a sua lamparina de óleo novamente, quer fazer você brilhar, quer fazer você queimar. Eu ia trazer aqui umas velas, mas eu pensei, meu Deus, a igreja vai pensar o que é aquilo. E os irmãos da internet, meu Deus, olha aquela igreja lá com vela. Não trouxe. Eu ia trazer vela branca, aleluia. Ia apagar todas as luzes. Era uma dinâmica, mas vou te falar aqui. Até pensei, mas dá para fazer com o celular, mas não tenha o mesmo efeito. E nós ia apagar todas as luzes, ia ficar um breu, sim ou não? Eu ia acender uma vela, que representa um crente cheio do Espírito Santo, avivado, queimando, aleluiado. E cada um ia ter uma velinha. Vem cá, Lisandro, me ajuda aqui. Isso aqui é uma vela, amém? Diz que é. Aleluia, uma vela. Tá até aqui ó, o pavio, ó. Ô vela, ô glória. Eu ia acender a minha, e eu ia chegar no meu irmão, que a vela dele estava apagando, né? E eu ia chegar e ia fazer o quê? Tchau. Acender ele. Porque se eu estou aceso, eu consigo acender o meu irmão. Se eu estou aceso, cheio de Deus, eu consigo acender o outro. Se eu estou cheio, eu consigo impactar a vida do outro. E ele ia sair, e ia achar outro, ia fazer o quê? Rapidinho, toda a igreja estaria iluminada. É isso que Deus quer fazer por meio da nossa vida. É isso que Deus quer fazer por meio de cada um de nós. Nos levar à casa do oleiro, trabalhar a nossa vida, nos encher de novo, acender o fogo do Espírito. E levar você a queimar e incendiar a vida das pessoas. Se você entendeu, levante-se essa noite. Pode aplaudir bem forte, Jesus.